Bom, vamos lá. Sobre registração de órgão. Já faz um tempo que eu quero gravar um vídeo. Eu queria trazer um conteúdo mais organizado. Queria trazer algo mais preparado, né? Mas como eu não consigo, não sai do papel. Porque é muita coisa. E se eu for ficar querendo fazer uma coisa tão elaborada, eu nunca consigo terminar isso aqui. Então eu vou fazer algo mais simples, dizendo a respeito da registração dos órgãos, porque é algo que tem muita necessidade, que a gente percebe, a gente vê nas igrejas as registrações que são usadas, e muitas das vezes a dúvida do que são os drawbar dos órgãos. Porque nós agora utilizamos ultimamente, né? Antigamente nós usávamos muitos desses gambit, usávamos o Minami e os Yamaha. Nós usamos muito Yamaha, né? No passado. Só que aí depois veio a tocar e começou a ressuscitar esses órgãos de drawbar aí, que são órgãos de um timbre muito específico, apesar de eles não trazer timbres, tá? Os timbres nós montamos nele timbres. E eu ainda, se for usar entre órgão de drawbar, eu ainda gostava daqueles estilos dos órgãos Yamaha. Acho o som, né? Os gambit que tentavam imitar, mas não eram tão eficientes nisso. Mas os órgãos de drawbar, eles parece que falta algo ali, né? Parece que o timbre que se monta neles não fica tão cheio como se você tivesse o Yamaha, onde você tem ali as flautas, você tem os vermelhos ali que davam corpo, os amarelos que davam brilho, né, nos timbres. Aquilo, quando a gente juntava aquilo de uma maneira correta, ela dava um timbre muito bonito. Eu gostava muito do som desses órgãos. Mas agora, os órgãos de drawbar, eles são baseados num órgão que foi inventado na década de 30, década de 40 mais ou menos, aquele que 1934 eu acho, tá? Não me lembro bem. Esse manual que eu tenho aqui é de um órgão Hammond do ano... Acho que não tenho aqui o ano dele. Eu consegui na internet já faz tempo já. Aí eu falei, eu vou imprimir isso daqui porque eu vou acabar usando. Bom, não tenho aqui o ano que é. Mas é um órgão, é um manual do órgão Hammond de muitos anos atrás, que encontrei um PDF na internet. Dificilmente eu vou encontrar um original, né? E para me mostrar que muitas vezes eu falo alguma coisa que alguém vai falar, não é assim. Mas aqui eu mostro aqui como o original do Hammond, né? É um PDF do original. Então esse Hammond, que eu não me lembro o primeiro nome dele, era o nome do próprio inventor desse órgão aqui. Ele queria levar os órgãos para as igrejas pequenas, ou igrejas que tenham menos condições. Porque o instrumento órgão ele é muito grande. Ele é um instrumento enorme, caro, de manutenção cara. E não era fácil você levar para dentro de uma igreja um órgão. Você imagina um órgão com aqueles tubos, né? Apesar que tinha alguns órgãos menores, mas eles eram grandes. Eles eram grandes e caros, né? Tubos de metais grandes, tubos de madeira. Eles eram movidos a ar, né? São tubos que haviam ali os registros, você estirava ali e você abria a passagem de ar, né? E acionava um tubo. Aí tinham timbres de tubos de lingueta, timbres de tubos de palheta, havia tubos abertos, tubos fechados, cada um tinha um timbre diferente, né? E a junção disso tudo, inclusive, dá aquele som daquele órgão muito conhecido, que é o grande órgão, né, que se fala, quando você junta todos aqueles tubos ali acionando vários tubos ali, dá aquele som característico daquele órgão, né, que somos acostumados a escutar, geralmente em músicas, música de órgão. Mas tá, e aí ele falou assim, eu preciso levar o órgão para dentro das igrejas. Como é que eu faço? Ele inventou um órgão, um sistema. Eu não sei bem se ele inventou o sistema, tá? Me parece que tem alguma coisa já antes dele, mas ele foi o que utilizou
e conseguiu ganhar muito dinheiro nesse sistema aí. Mas eu não sei se exatamente foi ele que inventou. Mas ele que inventou esses órgãos Hammond. Era um sistema onde tinha, que chamava de Tone Wheels, que eram certas rodinhas assim, que era colocado dentro do órgão, várias delas, tá? E aquelas rodinhas giravam numa velocidade grande, faziam um campo eletromagnético, e ela tinha um captor dessa frequência que aquela rodinha que era dentada formava uma frequência ali, e aquele captador amplificava aquela frequência, né? Passava por um processo de amplificação e nos dava uma frequência. E naquele tempo era a maneira de se formar. Hoje em dia nós temos, né, os órgãos eletrônicos que tem uma facilidade de produzir timbres, mas naquele tempo não era assim. E aí ele tinha então um órgão, dentro dele tinha essas rodinhas que rodavam em velocidade e formavam essas frequências. E essas frequências eram acionadas por esses drawbar. Esses aqui são drawbar. E cada drawbar desse produzia ou abria, aumentava e diminuía, né, o volume de uma frequência. Essa frequência era uma frequência única, portanto não era um timbre, né? Ela era um harmônico. Os timbres, eles são compostos por harmônicos, tá? Quando nós damos por exemplo, um dó no violino, um dó natural lá, um dó 3, usando o sistema que usamos, tá? O dó 3, como se fosse o primeiro dó, o dó 1, o primeiro dó lá da pedaleira do órgão inteiro, né? Do teclado completo, o primeiro dó, o dó 1, o segundo dó, o dó 3, o dó central, o dó 4, o 5 e 6 é o último. Então, usando o dó 3 no violino, quando nós damos aquele dó, simplesmente não é que está soando ali uma frequência 261, por exemplo, Hertz. Ela está soando uma frequência fundamental de 261 e a vibração da corda, se é um instrumento de sopro, a vibração do ar, do instrumento, da palheta, né, produzem outras frequências que caracterizam o timbre. Por exemplo, o timbre de corda, ela tem bastante... se escuta muitos harmônicos, verdade? Mais altos. Os harmônicos... Como é que eu posso dizer aí? Os timbres de flauta, geralmente, eles são mais apagados, né? E você escuta mais os primeiros harmônicos. Os timbres de corda, geralmente, você escuta os harmônicos muito mais harmônicos, né? Ele é um som mais brilhoso, um som mais aberto, mais metálico, né? Então, esses harmônicos, aí teria que estudar a série harmônica, não dá tempo de entrar muito, mas os harmônicos são assim, são múltiplos de uma frequência fundamental, tá? Então, uma frequência fundamental vezes 2, a frequência fundamental vezes 3, são múltiplos de uma frequência fundamental. E quando você manipula esses harmônicos separadamente, tá? Você consegue produzir timbres ou formar timbres. Então, quando nós temos lá um drawbar, os drawbar lá, cada um sendo um harmônico, eu posiciono eles de uma forma que eu acabo criando um timbre. Por isso que eu digo, o órgão de drawbar, não é que ele vem com timbre, não é que a gente vai estirar ali e vai sair uma flauta, né? Ele te dá um harmônico, uma frequência pura. Aí você junta com outros harmônicos e produz um timbre, tá? E geralmente não sempre, não é geralmente não, os harmônicos, eles vão se multiplicando, né? São múltiplos e eles vão sendo cada vez mais próximos, o intervalo entre eles vão diminuindo, tá? E eles são infinitos. Só que nós escutamos apenas alguns deles. Alguns. Aí gente que tem um ouvido tão bom que eles conseguem escutar os harmônicos no timbre, assim, eles conseguem num timbre acústico, ele consegue assim no ouvido meio que dividir os harmônicos, né? No órgão é mais fácil. No órgão eletrônico, você tem ali eletronicamente as frequências, você não tem o ruído, né? Porque
Os instrumentos você tem o timbre, você tem ruído, né? Porque ele tem corda, tem fricção, ou então tem ar passando, você tem ruído. Por isso que muitas vezes um órgão eletrônico assim, você não consegue atingir um timbre tão eficiente, porque você não tem somente frequências, você tem que ter ruído. Todo timbre, todo instrumento, o timbre do instrumento, você tem os harmônicos, mas você também tem um ruído que faz parte do timbre daquele instrumento. E os harmônicos, eu tenho aqui a série harmônica, eles vão se aproximando. Então quer dizer, o primeiro harmônico vezes 2 seria o dobro. Se é vezes 2 seria o dobro. Então quando você dá o 261, o segundo harmônico automaticamente é o Dó 4. O terceiro harmônico, ele já é 3 vezes. Seria uma terça parte, onde seria o inteiro aí, desse inteiro. Então quer dizer, seria uma oitava mais uma terça. Vocês entenderam? Depois o 4 seria uma oitava, 2 oitavas acima, exatamente. E assim por diante. No órgão, nós acabamos suprindo alguns harmônicos aí. Como eu disse, conforme vai passando, eles vão se juntando mais, vão ficando cada vez mais próximos um do outro. Mas aí eles deram para nós o quê? Eles deram o 8, que seria um harmônico fundamental, seria na escala natural. Depois eles dariam para nós o 4, que seria o dobro, que seria uma frequência, vamos dizer assim, um Dó 4. O Dó 3 seria o primeiro 8, né? O 4 seria um Dó 4, que seria um Dó oitavado. Depois nós teríamos o 2 e 3 quinto, que seria uma quinta. Depois nós temos o 2, que seria 2 oitavas acima. Depois nós temos 1 e 3 quinto, 2 oitavas mais uma terça. Depois 1 e 1 terço, que é 2 oitavas mais uma quinta. E depois nós temos o 1, que seria 3 oitavas. Quando nós manipulamos esses... e isso está no timbre, tá? Esses harmônicos, eles estão no timbre. Fala assim, mas soa uma quinta? Assim, quando você está dando um violino ali, um Dó, dentro daquele timbre soa um Dó que você está dando, que é a fundamental, um Dó 3, está soando naquele timbre um Dó 4. Está soando naquele timbre um Sol 4. Está soando ali um Dó 5. Está soando outras frequências ali. Por isso que quando alguém fala assim, eu não posso usar o 2 e 3... Eu sempre me confundo nas frequências. Espera aí. Para não errar. 2 e 2 terços. Não posso usar esse aqui porque vai desafinar. Irmão, isso são harmônicos, tá? Isso não desafina. Porque se esse harmônico desafina, então todos os instrumentos estão desafinados. Porque todos os timbres contêm esse harmônico, que seria o terceiro harmônico. Portanto, o terceiro harmônico ele pode ser usado, só tem que tomar cuidado como ele será usado. Por exemplo, nesse órgão aqui eu estou usando o 8, estou usando o 4 e estou usando o terceiro harmônico, estou usando o 2 e 3 quinto. 2 e 2 terço. 2 e 2 terços, 1 e 3 quinto, né? Tá. 2 e 2 terços, que é o terceiro harmônico. E olha o timbre como fica, não está desafinado. Peraí, deixa eu tirar o reverb aqui. No teclado inferior eu estou usando somente 2 harmônicos. Estou usando só o 8 e o 4, né? Seria um timbre de flautas. Olha com o terceiro harmônico a diferença, como ele enriquece o som. Nesse aqui eu estou usando o 8 e o 4, mais o terceiro harmônico. Só que eu estou deixando o 4 um pouco menos, não tão assim... Eu podia deixar mais agudo, eu podia agudar um pouco mais, né? Eu acho mais bonito assim. Eu gosto daquele som mais cheio, né? Um som com mais corpo. Um timbre com mais corpo. E tá,
Aí mais ou menos pra vocês entenderem, pra gente não ficar enrolando muito numa coisa só, eu já pulei aqui pro órgão, né? Mas o Hammond ele fez o quê? Então ele conseguiu fazer uma versão miniatura de um órgão, mas baseada em harmônicos. Ele não trouxe lá os registros, né, dos órgãos lá. Ele deu para nós os harmônicos para nós criar esses timbres de órgão. Tanto aqui eu tenho aqui na mão, nesse órgão, nesse aqui também tem, quer ver? O manual deles, onde ele mostrava como produzir. Aí, tá vendo? Como produzir os timbres. Tá vendo? Por exemplo aqui, se eu queria um timbre de cordas, por exemplo, eu tinha que usar os drawbar assim. Se eu queria um timbre de palhetas, vamos dizer assim, da família de palhetas, eu teria que montar os drawbar assim. Tá vendo que ele tinha um desenho, né? Era um triângulo. Se eu queria montar um timbre dos diapasão, eu tenho que fazer assim, que é o timbre mais bonito, mais característico de órgão, né? Seria esse timbre aqui. Se eu queria um timbre de flauta, 2 harmônicos. Né? É uma coisa bem simples, mas era que naquele tempo era o que a tecnologia nos dava. Mas mesmo assim é algo muito complexo. Tanto a estrutura do órgão, não esse, claro, aquele órgão, toda aquela máquina dentro, como essa capacidade de pensar nisso, né? Você tem um timbre, você está dividindo o timbre ali, aí você está montando ele de novo. Eu achei isso surpreendente. O que eu mais gostei nessa parte dos órgãos eletrônico baseado em Hammond é isso. Esse de você poder montar os harmônicos, né? Eu acho muito interessante isso. Ele tem uma identidade própria. Os órgãos baseados em Hammond têm uma identidade própria. E com isso também ele atingiu o timbre próprio, né? Porque se você tem os harmônicos ali, aqui ele te ensina, você não só esses, aqui ele te ensina a dar flauta 8, tipos de flauta 8, coros com flauta orquestra, piccolo, né? Tudo isso aqui. Tíbia, vários tipos de clarinete, bassom, oboé. Quer dizer, ele ensina aqui como vão montar num órgão de drawbar os timbres de órgão real. Acho isso fantástico. E então, quer dizer, nós tínhamos um órgão de drawbar naquele tempo lá, há quase 100 anos atrás, pequeno, compacto, com valor econômico, era caro, né? Mas era bem mais barato do que os órgãos de tubo, que você conseguiria ali manipular, né, os timbres e poder fazer aquilo nas igrejas, né? Por conseguir ter nas igrejas pequenas um som de órgão, coisa que não se podia naquela época. Podia até se usar os harmônios, né? O reed organ, que é os órgãos de palheta. Mas aí esses órgãos eletrônicos era muito mais fácil, era mais difícil de desafinar, vamos dizer assim, né? Ele que não era nem eletrônico, era eletromecânico naquele tempo, que tinha dentro o mecanismo. Agora são tudo eletrônico por completo. Mas aí aconteceu o quê? Com o tempo, nós ficamos acostumados com aquela coisa de flauta. Porque os órgãos de Yamaha, eu não vou dizer todos, tá? É impossível. Gambit também, mas vou dizer assim, os que eu consegui ver e visualizar o espectro sonoro, quando você dá uma flauta, ele já tem frequências ali. Então é um timbre. É diferente de um órgão de drawbar baseado em Hammond, que ele te dá uma frequência. Uma frequência. Ele não está te dando um timbre, ele está te dando um harmônico separado. Ele está te dando ali. Quando você visualiza o espectro sonoro, pegar um aplicativo de visualizar o espectro sonoro, você vê que quando você aciona um drawbar, ele sobe uma linha, ele sobe uma barrinha. Quer dizer, ele te dá um harmônico, uma frequência pura, uma frequência ali sem nada, só ela. E já os órgãos, a última vez eu tive contato com o Gambit, eu fui lá testar, coloquei lá o aplicativo para visualizar o espectro sonoro. Quando eu acionei o botãozinho lá, quando eu apertei, coloquei uma flauta 8, quando eu coloquei lá,
ele já mostrou já que tinha a frequência fundamental mais algumas, inclusive o terceiro harmônico, que é o 2 e 2 terços. 2 e 2 terços, né? A gente tá fazendo um vídeo e a gente fica um pouco tenso, então a gente esquece. 2 e 2, vou deixar até aqui. Seria o 2 e 2 terços. 2 e 2 terços. Que seria o terceiro harmônico. Então ele tá ali. Quer dizer, os órgãos gambit, aqueles órgãos, a gente já usava esse terceiro harmônico aí. Então hoje tem medo de você usar. Não, só tem que tomar cuidado como é que você vai usar. Inclusive ele dá um corpo muito bonito no timbre. Eu acho muito bonito, tanto que eu tô usando aqui, ó. Acho muito lindo. É que muitas vezes a amplificação do órgão não ajuda, mas dá pra tirar um som bonito nesses órgãos. Só que tem que tomar cuidado. O que passa hoje é que muitas das vezes não se entende o que são os drawbar e não se tem referência do que se deve fazer. Nós devemos dar, quando vamos tocar órgão, nós vamos tocar órgão. Quando vamos tocar um estilo musical que pede um outro tipo de timbre diferente. Mas nós quando vamos tocar órgão, nós temos que tocar órgão. Portanto, produzir um timbre de órgão. Não pode ser um timbre ET, que não existe. Não pode ser um timbre de um estilo, porque o Hammond ficou tão conhecido. Você pode ver que hoje em dia, quem usa Hammond nas igrejas? Né? Só nós mesmo, a maioria. E a turma lá do gospel, lá, nos Estados Unidos. O povo que usa Hammond é roqueiro, quem toca jazz, quem toca rock. Mesmo assim, não é tanto, mas usam. Porque você tem os harmônicos separados, você consegue produzir timbres que não existem. Acabam. Tanto que hoje, aqui nós temos os timbres baseados em órgão, mas tem também listas assim, com timbre baseado em estilos. Estilo timbre de jazz. Aí você vai lá e monta um timbre de jazz. Um timbre de rock. Eu vou lá, produzo um timbre de rock. E muitas das vezes nós estamos usando, vamos montar um timbre aqui para usar no culto. E nós montamos um timbre que não é nada com nada, joga um vibrato lá, trepidando todo, e achamos que também. E o timbre não é timbre de órgão. O timbre é um timbre aleatório lá, e muitas vezes é um timbre de um estilo diferente. Muitas vezes o órgão ele está uma oitava abaixo, porque estão usando como fundamental 16, não está usando 8. Quando você usa, por exemplo aqui, flauta 8, o que seria o 8? Quando você tinha lá nos órgãos, você tinha lá uma flauta 8. Era um tubo de 8 pés de altura que soava o Dó 3. Então quer dizer, um tubo de 8, uma flauta, um tubo de 8 pés de altura. Quando nós acionava o botãozinho, abria a passagem de ar dele, acionava aqui, aquele tubo ia soar um Dó. Se eu dava um Dó, aquele tubo ia soar. Soar, oh meu Deus, soar um Dó 3, tá? O 4 era um tubo de 4 pés. Era um tubo, pode ver, 8, 4, é a metade. Portanto, a frequência era o dobro, era mais agudo, porque ele era menor, a metade, então é o dobro, entendeu? E aí, então o tubo de 4 pés sonava um Dó 4, uma oitava acima. Então ele, para facilitar nós, fez os drawbar como? Fez os drawbar baseando nesse número. Então quer dizer, se eu quero formar um timbre natural, da escala natural, eu uso 8 como fundamental. Eu ponho os outros harmônicos parciais, eu adiciono eles, mas colocando o 8 como fundamental. Agora, se eu uso 16, eu oitavo o timbre para baixo. Porque são harmônicos. Se você coloca um pouquinho, muitas das vezes, mas mesmo assim, a maioria das vezes, se você colocar o 16, você põe o 16, você acaba dando aquele peso no órgão, por ser harmônico, e acaba muitas das vezes oitavando o timbre para baixo. Tá? Você pode ver aqui que eu estou vendo aqui, ó, nenhum instrumento nessa lista enorme que o Hammond deu aqui, né, o órgão, quem inventou esse sistema aqui, nenhum timbre da escala normal, que é a escala de 8, que eles usam, que é o tubo de 8 pés, né, que ali tem uma referência que é o tubo de 8 que soa no Dó, depois o Ré, tudo vai diminuindo os tubos, mas o Dó, o 8 é o que sonava o Dó. E temos como referência, então, a escala normal é o 8. Então, quer dizer, não tem nenhum timbre aqui
da escala natural usando o 16 nem o 5 e 1/3. Os que usam o 16 são só timbres oitavado, uma oitava abaixo. Por exemplo, ó, coros para flauta 16. Flauta 16. Aí sim, ó, o 8, eu jogo o drawbar 16 no 8, no volume 8. Aí eu coloco o 5 e o terço no 0, depois 8, 6, 0, 5, porque os sons de flauta geralmente você não usa os harmônicos, o terceiro harmônico, tá? Som de flauta geralmente você usa só harmônicos inteiros. Mas você pode sim utilizar o terceiro harmônico, ele dá uma madeirada no som, tá? O terceiro harmônico tem esse... se você usar muito, ele analasa o som, fica anasalado o timbre. Mas se você coloca um pouquinho, ele dá um realismo, porque mesmo no timbre de flauta, mesmo que ele soe muito pouco, a flauta vai ter esse harmônico aí. Tanto por isso que fica assim. Eu podia colocar menos, ó. Como é um órgão eletrônico, você não tem ruído, ele é muito seco, eu vou colocar uma reverberação como se eu estivesse num lugar amplo, para dar um pouco mais de realismo, ó. Não parece um som de flauta de órgão? Se você escutar bem. Aqui então só o primeiro e o segundo harmônicos. Muito bonito, né? Então, é isso. Os órgãos de drawbar tem essa característica de nos dar harmônicos para produzir timbres. Aí eu digo, né? Há músicas que pedem o teclado oitavado, ou você pode oitavar um pouquinho ou jogar um pouquinho lá do 16, do 5 1/3, de acordo com o ouvido, né? Mas sempre tendo base como som de órgão, se você vai tocar órgão. E como você tem base de som de órgão, geralmente quem é organista, quem toca muito, quem escuta, eu gosto muito de escutar música de órgão, né? Escuto música de Bach, eu gosto muito, principalmente de Bach. Bach é o meu compositor favorito para música de órgão. E é gostoso de escutar. Então a gente tem uma referência, eu tenho o timbre de órgão aqui, meu ouvido tem o timbre de órgão. Então aí eu venho aqui e produzo, apesar que eu tenho um órgão aqui que eu não tenho todos os drawbar, eu não tenho lá o 16, o 5 e 1/3, 8, 4, 2 e 2/3, 2, 1 e 3/5, 1 e 1/3 e 1. Eu só tenho aqui 16, 8, 4 e 2. Só que esse órgão, ele me dá a opção da chave 2 aqui, eu colocar qualquer outro harmônico. Então aí eu coloco nesse 2, eu coloco 2 e 2/3. E aí eu consigo ter essa quinta, que é o terceiro harmônico aí, que é esse sol, né? Será uma frequência um sol. Mas que dentro do timbre ele não vai soar sol. Ele não vai desafinar, ele vai continuar soando a nota fundamental. Se eu der dó, ele vai soar dó. O harmônico, o terceiro harmônico está aqui, mas ele vai soar o dó. Ele não vai desafinar esse aqui. Mesmo se eu colocar muito, ele vai ficar meio rasgado, mas ele vai analasar o som. Vai deixar meio anasalado, né? Mas mesmo assim ele não desafina. Pode colocar o afinador que ele não está dando sol, ele vai estar dando 8. Ele vai estar dando um dó, se eu der dó aqui, ele vai estar dando dó. Se eu der um lá, ele vai estar dando um lá. Dificilmente, tem que errar muito para conseguir deixar... a própria pessoa vai sentir. É difícil para você conseguir deixar o órgão desafinado usando esses harmônicos aqui. Então é isso. Usar o órgão como órgão. Aí eu digo, quando se registra o órgão para nosso uso, aí eu vou entrar no nosso uso. Não se registra órgão utilizando o 16 nem o 5 1/3. Porque o órgão, ele segue exatamente o que a orquestra faz. Nós não utilizamos o órgão muitas vezes como algumas denominação, até muitas vezes dando os acordes, usando pouco, muitas vezes soprando nos acordes e tal, você entendeu? O uso é diferente. Nós temos um uso muito, muito próprio do órgão, né? O órgão não é um solista, ele tem que estar dentro da orquestra.
Então a gente não pode utilizar timbre que sai fora ali da altura do sino. O contralto tem que ser contralto na altura do contralto, o soprano tem que ser soprano na altura do soprano. Se você oitavar para baixo, ele começa a ficar estranho, ele dá um cruzamento com baixo, o contralto cruza com baixo, o soprano cruza com tenor, acaba ficando num som atrapalhado. Isso digo porque a gente escuta dizer, irmão, por que o som é claro? Aí eu vou lá, coloco assim, 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 agora o som está claro. Por quê? Porque está seguindo a altura das partes. Então, quer dizer, não se usa o 16 tem 5 1/3, deixa ele quietinho lá. Usa o 8. O 8 é o fundamental. Você vai montar o teu timbre a partir do 8. E aí você monta o timbre com todos os harmônicos parciais subindo. Porque você tem o harmônico 8 e os demais vai avançando, vai subindo, verdade? Eles são múltiplos, eles vão aumentando, eles vão subindo os harmônicos e não descendo. E um som, eu não sei se eu... primeiro, por exemplo, vou usar aqui porque essa aqui é uma partitura bem facinha, só o comecinho. Para quem já escutou um órgão tocando, vai conhecer, ó. Para quem já escutou um órgão, parece muito um órgão, né? Muito dentro do que é possível se fazer com algo eletrônico. Mas isso, eu sempre falo assim, isso é uma forma de reviver uma tecnologia antiga para quem gosta desse som de órgão de Drawbar. Falo a realidade, para nós e para qualquer lugar que usa o órgão como órgão, nós já temos outra opção. Nós não precisa utilizar o órgão de Drawbar. Utilizamos o órgão de Drawbar porque o Brasil tem uma indústria de órgão, hoje em dia tem uma boa indústria de órgão, que é a Tokai e a Harmonia. E são órgãos de acesso, né? De acessibilidade. Fácil, né? Não tão fácil. Se nós for comprar um órgão hoje em dia que soa como um órgão, que seria um da marca Visconti aí, nós vamos gastar, certeza, aí, mais de 50 mil reais brincando no mais simplesinho, mais simplesinho de um manual só. Não precisa nem ter 2 manuais, um manualzinho aqui. Acho que uns 50 mil reais, não sei não. Acho que um órgão mesmo pra tocar na igreja com 2 manual, tudo, acho que tá chegando perto de uns 100 mil. Eu só conheço 2 igrejas que tem órgão dessa classe, desse tipo. Que seria o da Central de Curitiba, lá no Portão, e no Jardim Transilvânia e Diadema. São órgãos litúrgicos realmente, são órgãos que imitam órgãos. Ele tem timbre de órgão. Você aciona ali com os tubos como se estivesse acionando tubos de um órgão de verdade. O que falta nesses órgãos seria uma amplificação. Eu percebo que a amplificação, pelo menos do Jardim Transilvânia, ela é junta com a amplificação da igreja, né? E então o som não fica tão bonito, né, o timbre. Um órgão desse ele necessita de uma amplificação própria e bem feita, com a própria fabricante tem que saber para ele poder reproduzir bem o som dele, tá? Aí quer um som mais real, né? Você vai lá, você vê que aquela coisa apagada, aquela coisa meio xoxa, é porque não tem uma amplificação própria, pelo que eu vi, tá? Pelo que eu entendo. Ou o órgão está realmente num volume, ou usando registração que não é logo tão boa. Mas a minha opinião que eu vi ali era, de quando eu ia, era a falta de uma amplificação própria para aquele órgão ali. Então, quer dizer, é uma forma barata, mas para nós, tá? O certo é usar um órgão desse, um órgão litúrgico, onde você tem timbre de órgão e vai poder usar o órgão como órgão. Porque para conseguir nesses órgãos aqui, fazer um órgão parecer um órgão, ele é bem difícil. E por mais que tente, ele fica artificial. Por exemplo, vamos ver aqui. Vou pegar um hino difícil, né? Porque eu não vou editar esse vídeo, eu vou colocar ele do jeito que tá aí. E não quero errar. Vamos lá. Estou usando aqui um timbre, mas desde que eu te falei, usando o terceiro harmônico, um timbre bem assim suave.
esse timbre aqui acompanhando uma orquestra, como ele casa bonitinho. Você pode até dar mais brilho, não tem aqui. Mas se eu tivesse outro drawbar, dá pra dar mais brilho sim. Porque a orquestra, quando ela tá com os violinos, quando ela tá completinha, a Irmandade cantando, ela entra, né? Entra um timbre mais aberto, né? Um timbre mais claro, assim. Mais brilhoso, com mais brilho. Aqui eu tô dando um timbre mais sentimental, um timbre mais quente, né? É muito lindo. E é importante dizer que o órgão sempre é usado sem vibrato, né? O órgão de tubo você não consegue dar vibrato. Os órgãos de tubo, aqueles que eram de teatro, até tinha. Mas geralmente era usado aquele trêmulo, né? Tremulante. Mas mesmo assim, o bonito do órgão é o som natural. É o timbre natural, sem efeito. Eu sei que o vibrato ele dá ele romantiza o timbre, né? Ele dá aquele sentimento a um timbre gostoso. Mas quando o órgão toca com uma orquestra, ele não deve usar o vibrato. Porque o vibrato, aquela variação de altura, ele sola. Quando você dá um pouquinho de volume no órgão, você já percebe, aí está o órgão. Então na orquestra o certo, ele está junto com a orquestra, não é isso? O órgão, ele dá a introdução, e depois ele trabalha junto com a orquestra. Ele deve timbrar com a orquestra, né? Então ele deve usar, o órgão ele não deve usar vibrato. E se usar, a minha opinião é não usar. Mas se usar o mínimo possível, tá? Vou colocar aqui o mínimo de vibrato aqui. Esse seria o vibrato. Se usar muito, eu vou tirar o reverb agora, vai ficar secão, mas é o correto, tá? E sem vibrato. Tem um som limpo, não, um timbre sem efeito. O órgão deve ser usado sem efeito, não deve ser usado vibrato, não deve ser usado o sustain, pelo amor de Deus, não usem sustain no órgão, reverb, nada disso. Quando o órgão está tocando com orquestra, não se usa nenhum efeito artificial. O órgão ele tem que ser um instrumento acústico, como o restante da orquestra. Ali você tem os violinos, você tem toda uma orquestra. Ela é totalmente acústica, não tem nada eletrônico ali. O órgão entra eletrônico, porque nós não temos um órgão acústico. Se nós tivéssemos um órgão de verdade, não é? Seria uma beleza. Mas não temos um órgão eletrônico. Mas ele tem que trabalhar como instrumento acústico. Então nós não pode ficar dando efeito eletrônico no órgão, tá? Como é que pode? A orquestra inteira está lá seca e o órgão está dando eco lá. Não existe isso, né? O órgão ele tem que estar igualzinho à orquestra. De preferência sem vibrato, quando está tocando com a orquestra. Ah, mas na meia hora. Bom, se o órgão tem um som, se o timbre está bem e o órgão está bonito, deixa sem vibrato. Ah, mas aquele órgão é difícil, é um timbre, não dá para dar um timbre tão bonito para escutar. Aí parece que o vibrato ele apaga defeito. Eu falo assim, que o vibrato é apagador de defeito de timbre, né? Os órgãos, quando não tem um timbre tão bom, você põe vibrato e ficou a coisa mais linda. Então na meia hora muitas vezes até entra um vibrato, né? No caso desses órgãos eletrônicos, porque ele não soa tão legal assim, por ele ser seco, né? Ele ser só aquelas frequências sem nada assim para dar algo mais de realismo no timbre, parece que ele fica muito sem sal, né? Mas tocando com a orquestra, tira o vibrato. Ah, mas fica feio a introdução. Ah, então dá a introdução com o vibrato. Tá, né? Vamos lá. Aí você entra tocando o seu vibrato.
Mas o órgão nem aparece. Eu sei que não. A realidade das igrejas grandes, de cidade grande, é o órgão não aparecer, né? Mas eu te garanto uma coisa, ele poderia aparecer se eles fossem bem registrados. Um órgão de qualidade, um órgão com uma registração boa, se é eletrônico bem registrado, esse órgão assim de Hidrolbar, ou se um órgão já um Visconti, que é um órgão que tem timbre, eles bem registrado, ele é bonito. E ele aparecendo, entre aspas, né? Não é que ele vai aparecer solar ali, ser um solista, mas ele aparecendo um pouco e ele encorpando a orquestra, ele fica maravilhoso. É lindo. A gente já fez testes, eu já fiz testes em orquestra, pedi na hora do ensaio para a irmã, vamos tirar o vibrato agora, dá uma olhada como casa. Eu lembro até hoje, nós estávamos registrando o órgão, como está falando aqui, usando o 8 como fundamental, dentro da altura das partes, sem oitavar para baixo, bonitinho, com um pedal suave. Eu não entendo isso, verificar aumentando o pedal. O pedal tem que ser suave, gente. Pedal suavecito. Só aquela sombrinha não, como tá aqui. O pedal aqui tá só uma sombra. E aí a orquestra tava tocando, aí nós fazíamos o teste, assim, aumenta um pouco, aparece o órgão, aparece, né? Porque tava lá o vibrato tocando. Vibrato, aquela variação de altura. Imagina, a afinação tá aqui, o vibrato tá assim, ó, né? Quer dizer, o órgão só passa pela afinação, ele nunca tá afinado. Ele tá só vibrando lá. E aí, falei assim, agora tira o vibrato. E vai tocar no meio da estrofe. E aí, no meio da estrofe, eu pedi pro órgão entrar. Falei, entra o órgão agora. Entra, e eu falei, alça, né? Vai alçando o órgão. O órgão. É que eu moro no Paraguai, então eu tô todo confundindo aqui os termos, tá? Eu não sei falar, eu nem sei falar bem o castelhano, mas por estar aqui, né, a gente tem que tentar falar, então aí mistura tudo. O órgão. Aí pedi pro órgão alçar o volume e eu percebi que a irmã não escutava, ela percebeu que ela não estava escutando mais o órgão. E por que ela não escutava mais o órgão? Porque o órgão estava timbrando, ele estava encaixando na orquestra. E é isso que é interessante. É muito fácil estar numa igreja de 100 músicos. Você nem liga pro órgão. Agora, vê eu aqui muitas vezes que eu estou na minha central, que já aconteceu de eu ter 12... Não, já aconteceu no batismo de eu estar com 11 músicos na igreja, na central. E eu estar com uma igreja cheia. Se eu tenho um órgão bem registrado, eu tô beleza. Eu tenho ali praticamente uma orquestra. Mas se eu não tenho um órgão bem registrado, eu não tenho ajuda nenhuma. Eu tenho que se virar com 11 músicos, por mais que eu toque acordeon. Mesmo assim, um acordeon numa igreja grande, cheia, não é fácil. Não adianta a gente querer levar muito... Também você tem um limite, você não pode também tocar muito forte, senão até o timbre já não é mais o mesmo, né? Você sabe, até já fica um timbre forçado, já. Até desafina um pouco. Então é difícil. Agora, se a gente tem um órgão bem registrado, nessas horas ele é tudo. E sabe o que acontece? Nessas horas o órgão não é utilizado como se deve por causa da má registração. A Irmandade não consegue acompanhar, porque muitas vezes ele está tão abafado o som, o oitavado, uma oitava abaixo, como eu disse, que usa muito esses 16 aí, como fundamental. Aí ele começa a cruzar, embaralha tudo, a Irmandade não tem referência. A Irmandade não entende de música. Se a Irmandade necessita de um som que seja claro, que ela escute e ela entenda. Para quem não sabe o que é do, ré, mi, ela precisa escutar algo que seja claro. Tá? Deixa eu ver aqui se está gravando ainda. Ainda tá. Que sorte, né? Mas eu estou falando aqui sozinho. E é isso. Então, as irmãs devem se preocupar com isso. O que aconteceu nos últimos tempos com a chegada do novo inário é que a orquestra ela melhorou muito. Antes ninguém ligava pro órgão. O órgão sonava do jeito que quisesse. Porque a nossa orquestra também tocava de uma maneira assim meio que meio banda, né? Só que aí com a entrada do inário novo, com a nova harmonia, né? O contralto, o tenor tocando baixo, tocando dessa forma mais harmoniosa, cantando, né? Aí tipo que melhorou, porque automaticamente parece que os músicos sentem que ali entra uma melhor execução. Automaticamente, pode ver que o inário novo entrou e automaticamente a orquestra ela foi se modulando assim. Ela foi se mudando, né? Ela foi se adaptando com a ajuda dos irmãos, com os encarregados regionais, dos anciães e tal, que cuidam da parte musical.
E a coisa foi entrando, se engrenando, né? Só que aí tem um probleminha, né? O órgão ficou esquecido, ficou lá atrás. Agora o órgão tá dando diferença, né? Eu converso com muitos músicos que falam, meu, que som é esse? Não dá, porque essas organistas não, né, não mudam o som e tal. Então aí está na hora de pensar. É o momento de começar a ver isso daí. Ver que nós não temos que tocar da forma que queremos, né? Nós temos que ser submisso à nossa partitura, à nossa música. Então nós devemos tocar como a música está nos pedindo. E como o momento ali e onde estamos, né? Nós estamos no meio de uma orquestra. Então, se a orquestra começa a se afinar, está muito afinadinha, está muito bonita, o órgão mal registrado ele começa a dar diferença. O que não dava no passado, começa a dar diferença agora. Então ele está começando a dar diferença. E os músicos agora estão tendo mais ouvido. Muitos estão tocando na orquestra e falam, meu baixo está desafinado. Parece que não tá ajudando, esse órgão está desafinado. Ah, mas o órgão eletrônico não desafina. Não, mas depende do que você faz ali, da registração que você dá. O coitado do órgão, a amplificação do órgão nem dá conta daquilo ali. Ainda tocando meio forte, tocando muito, muito pesado o som, ele acaba até dando uma... A própria amplificação do órgão não aguenta, ela dá uma distorcida, vou usar distorcer, não sei se é exatamente isso, dá distorcida no som ali, no som, e acaba desafinando com os baixos. Então quer dizer, tem que tomar cuidado, nós estamos avançando, mas tem que ter humildade, senão a gente para no meio do caminho. E o que podia ir lograr em 5 anos, logramos em 20, por causa, simplesmente por falta disso e disso, de humildade. Nós temos que vir, o que eu estou dizendo aqui, né, algo bem assim por cima, bem claro, tanto que eu conversei com os irmãos e falei assim, vou montar vou fazer um vídeo, eu vou colocar no YouTube, aí, quem quiser ver vai lá ver, mas meu, eu não estou nem preparado aqui, eu estou fazendo tudo aqui da mente, da cabeça, meus planos era fazer um negócio legal, tudo, depois ir lá no computador, porque no computador eu tenho um round digital, né, eu ligo meu teclado, eu coloco lá eu tenho todos os harmônicos, eu posso montar os timbres, mas eu não tenho música como profissão. Então eu não tenho tempo. Então eu falei assim, quer saber, se eu for esperar isso aí, eu já estou há mais de ano querendo fazer isso e não faço. Então eu falei assim, eu vou montar um vídeo simples, uma passada, uma pincelada por cima, para ver se alguma coisa assim, sabe, nasce, como nasceu em mim. Eu toco órgão desde os 6, 7 anos de idade, eu sempre gostei de órgão, hoje eu estou com 40, estou fazendo 41 agora em maio, agora nesse ano. E eu sempre gostei de órgão. Mas eu nunca tive esse conhecimento que eu tive hoje, né? Que eu tenho hoje. E que terei amanhã, se Deus quiser, porque estou buscando, né? Peço a Deus que me ajude também, para que eu tenha mente, para que eu possa sempre buscar mais conhecimento. Porque nós, né, não temos música como profissão, então nós buscamos conhecimento para nós e para passar para os outros, não é isso? Tantos irmãos aí que muitas vezes eu não estou me profissionalizando porque faço por conta própria, né? Mas muitos se profissionalizam e não cobram nada, vão lá ensinar, não quero passar meu conhecimento, isso é ótimo, né? Isso é muito bom. E é isso, então passei aqui algo assim meio que por cima, eu não tenho um órgão tão elaborado, é um órgão bom, é um órgão da harmonia, HS45 da harmonia, mas ele é muito simplesão, tá? Eu não posso dar aquele exemplo como eu poderia dar num órgão de drawbar completo, tá? Mas aqui já dá pra vocês terem uma ideia. Mas é isso, a intenção do vídeo era o quê? Não era é só de despertar algo nas pessoas para buscar mais conhecimento nesse assunto. Eu poderia ter feito aqui um script e tal, mas se eu for esperar fazer isso daí, eu nunca vou fazer esse vídeo. Faz muito tempo que eu quero fazer isso aí. Aí eu falei assim, eu peguei assim do nada. Então quer dizer, ainda vou rever esse vídeo. Se tem alguma coisa aí que eu falei errado, pode deixar nos comentários aí. Posso editar o vídeo e colocar alguma coisa que eu falei que não estava bem, eu posso colocar no vídeo, né, escrito embaixo a palavra correta, né? Então quer dizer, é algo bem simples, é somente mesmo para dar uma pincelada sobre esse assunto do órgão. E o interessante é que quem está no órgão, que quem registra o órgão, entende que o órgão tem que casar com a orquestra, esse é o objetivo. Porque até o momento, a não ser que mudem, o órgão ele deve tocar junto com a orquestra, ele deve encaixar com a orquestra, ele deve timbrar com a orquestra. Portanto, então, né? Não pode ficar usando efeitos lá e nem registrações terríveis, agudíssimas, né? Ou graves, que embaralham tudo, que cruzam as vozes, que faz que dá aquele peso no timbre.
que sai fora, né? E é o que eu falei, quando eu estava aqui, eu falei que na central muitas vezes nós temos 11 músicos, e a última vez agora foi diferente, a última vez nós tínhamos 15 músicos no batismo, a igreja estava bem cheinha, bastante mandarem cantando, mas o órgão estava bem registrado. Aí é outra coisa. Quando a irmã subia, né, quando a irmã dava mais volume no órgão ali, ela subia, o órgão aparecia, não aparecia pedal, porque o que a gente escuta muitas vezes é o pedal aparecendo. A gente precisa do órgão, né? Você faz assim, não pode nem aumentar um pouquinho, você escuta só o pedal, você não vai escutar o baixo, né? Porque o pedal tá nas alturas, o baixo é só uma sombrinha. Quando a gente escuta o órgão, a gente tem que escutar as partes, principalmente soprando. Tem até som de galinha, pra vocês verem, eu moro bem no interior. Então a gente tem que escutar o soprano, e no último batismo foi uma beleza. Porque o órgão tava assim como eu disse. Tava usando tudo na altura, das partes estava na altura correta, não estava nada abaixo, né? O som não estava também aquele timbre agudíssimo, né? Com os harmônicos mais agudos aparecendo demasiado, gritando ali, né? Sobressaindo. Isso que não deve acontecer. Devemos montar um timbre que ele seja homogêneo. Vocês me entendem? Para nossa orquestra, para nosso uso, o timbre tem que ser homogêneo. Ele pode ter brilho, mas ele não pode ter aquele harmônico gritando lá no fundo, sabe? Sabe quando tá aquele 2 ou aquele 1 lá vibrando que não aguenta? Isso não deve acontecer. Deve ser um timbre que deve priorizar a oitava natural. A oitava que cantamos, a oitava da escrita. Essa é a altura que deve estar sobressaindo ali. E não aquela altura agudíssima. Olha, eu tô falando só nos órgãos de agora, tá? Porque a maioria é tudo baseado em Hammond, tudo baseado em harmônico. Né? Tudo baseado em frequência única, não é como antigamente, a frequência pura, né? Não é um timbre completo. Mas aí muitas marcas de órgão, mas aqui eu estou dizendo mais de Tokai, tá? Desse harmonia, porque os que a gente testa, a gente vê isso aí. Eu coloco o meu aqui, quando eu coloco um 8, ele só sobe uma frequência só. Antigamente você tinha aqui 4 chaves, né? No Gambit, mesmo o Gambit que eu tive esses dias eu testei, ele estava dando timbre, né? Então, ele não dava uma frequência única, ele dava um timbre. Então aí é diferente já, né? Se você usar só o 8, você já tem um timbre. Aqui não, se você só usar o 8, você dá só uma frequência, né? Então ele não fica legal. Você tem que usar outros, né? Você tem que usar um conjunto de drawbar, um conjunto de harmônicos para poder montar o teu timbre. Então é isso. E é uma coisa bem simples, você vê que é um vídeo bem assim, improvisado. Eu falando hoje de órgão, teve um órgão da nossa região novo que compraram e chegou, né? Eu falei assim, poxa vida, vou fazer um vídeo que seja assim meio por cima, né? Para despertar alguma coisa, porque o importante é isso. É importante que mais pessoas despertem, né? Como assim na orquestra está acontecendo hoje em dia, as pessoas estão vendo, nossa, isso aqui não está bem, eu vou melhorar. No meio das organistas também aparece isso, as pessoas despertam e falam, nossa, é verdade, né? Nós precisamos melhorar, nós precisamos que o órgão encaixe mais, né? As irmãs nem podem aumentar um pouquinho lá, você dá um pouquinho de volume no órgão, o órgão já está lá, aquela trepidando, porque o som está grave com aquele vibrato. Ou então ainda tem igreja que usam o sustain nos cultos. Ainda tem igreja que ainda faz isso aí. Ainda tem lugares que os órgãos estão usando sustain nos cultos. Não se usa de forma alguma sustain. E não vou entrar nem no detalhe aqui agora. O vídeo é mais para isso. Monte o seu timbre usando o 8. E depois, quer ver uma coisa legal para fazer? Você pega o 8 e os outros você vai caindo. Igual estava aqui a família dos diapasão. Quer ver? Tá vendo aqui, ó? Tenta fazer mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo que você vai diminuindo, ó? 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3. Dá aquela caída. Ainda para o nosso uso ainda dava para diminuir mais. Mas acho que assim fica bom. Você vê, se não ficar muito agudo, deixa assim. Faz um timbre meio assim, ó. Tá? Esse é um timbre gostoso. É um timbre que ajuda. Muitas vezes pode não servir para meia hora, para ficar muito assim. Um timbre meio forte, meio, né? Para levar a irmandade, né? O nosso canto congregacional, canto que estamos todos cantando junto, é uma orquestra. Se tem pouco músico, um timbre assim ajuda, né? Dá aquele papel de orquestra, fica legal. Mas muitas vezes para meia hora isso aqui é uma coisa mais sentimental, né? Uma coisa mais um timbre mais encorpado, né? Daí você diminui um pouco os mais agudos e dá mais corpo ali, né? Fica mais na região do 8, 4, 2 e 2 terços.
eu gosto de olhar, porque como eu tô num vídeo, eu tenho medo de errar e ficar feio, né? Então eu sempre olho. Eu olho aqui, 2 e 2/3. Então você fica nessa coisa, depois você vai diminuindo bem lá nos últimos harmônicos. Você entende? E é isso. Se faltar alguma coisa, depois eu vejo. Quem sabe um dia eu consigo fazer um vídeo com mais detalhes, tá? Mais detalhadinho. Pra quem tem Yamaha, continua não usando 16, tá? Eu sei que o Yamaha e Gambit, essas coisas, o 16 por ser um timbre, ele acaba não sendo tão pesado, tá? Ele não pesa tanto. Esses aqui, quando você dá o 16, ele é uma frequência única, então ele é pesado. Você dá o 16 já dá aquele somzão. Aqueles lá não, porque ele tem todo... É o que eu falei, ele tem um timbre, né? Então ele não tá um 16 puro, ele tem 16, 8, 4, tudo ali. Ele tem todo um timbre montado, né? Eu não sei se são todos os Gambit, se são todos os Yamaha que são assim. Mas os que eu vejo, tá? Os que eu tive a oportunidade de ver e ver com o aplicativo Espectro Sonoro, a gente via que tinha um timbre montado. Aí você tinha o timbre de flauta, que não é tanto, claro, o timbre de flauta eles são menos, eles aparecem mais nos primeiros harmônicos, né? O primeiro e o segundo principalmente, o terceiro já o quarto é bem pouquinho. Os timbres os timbres de clarinete geralmente é mais anasalado e dá preferência aos harmônicos ímpares, né? Que é o primeiro, o terceiro, o quinto. Tem um som mais específico, né? Tem um som mais assim, ó. Viu? Estou usando o primeiro e o terceiro harmônico. Lembra ou não lembra um clarinete artificial? Mas lembra, ó. Parece, né? Então é isso aí. Imagine quando você tem 9 harmônicos, você pode fazer muita coisa. Mas lembre-se, escutem órgão. Escutem órgão. O timbre deve ser parecido com o órgão. Nunca deve ser registrado com vibrato. E ainda aconselho, nunca deve ser estudado o órgão com vibrato, né? O vibrato é um efeito. Você está estudando o método? Usa ele limpo. Faz as organistas já, desde nova, já a ter clareza de timbre, a sentir. Porque quando a gente usa o vibrato, ele esconde o defeito. Então muitas vezes você está com um timbre que não está bom, mas o vibrato esconde o defeito. Se a gente não usar o vibrato, a gente fica mais difícil de você acertar o timbre. Então aí você trabalhar mais o ouvido. Falar, não, tá bem, aí você baixa um pouquinho. Você vai de pouquinho e você vai acertando um timbre. Então não use o vibrato, tá? O vibrato é um efeito. Ele não é parte do timbre. Parte do timbre é só o drawbar, sem efeito nenhum. Esse é o timbre. Vocês vão usar somente os drawbar. Tá bom? E é isso. Se faltou alguma coisa, depois eu vejo. Perdoa os erros. Deus abençoe e a paz de Deus.